Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live aqui na Luminares. Apesar que hoje eu não estou fazendo na Luminares, estou fazendo em casa, então vocês podem ver que aqui atrás tem a natureza aqui. Então lembrando que essa é a última live do ano, a gente volta de novo em janeiro. E hoje é uma live, a gente vai fechar o ano com uma live muito especial. Nossa convidada é a minha professora e professora de muitos aqui, como a Jan. Ela já entrou, já vou chamá-la. A Jan, a Gi que tá aí. Acompanha, todos nós somos alunos dela, a Nádia Oliveira. Quem quiser acompanhar no canal dela é nadioli.astrologia no Instagram. E daí tem várias provisões. Oi, boa noite, Nádia, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Obrigado por aceitar o convite, viu? Imagina, super orgulhosa, satisfeita, feliz. O canal aqui da Luminares, o objetivo é exatamente divulgar a astrologia, divulgar essa nova geração minha e desses todos que estão entrando aí, o Ricardo, a Jan, a Gi, todos os seus alunos, ex-alunos e futuros alunos de novo, né? Porque o pessoal continua estudando sempre. Eu vou seguir a frase do Robson, que o Robson sempre fala uma frase muito boa, que é: o importante é ter amigos. Então o pessoal vem, colabora. Exatamente. Já divulguei para eles o teu canal no Instagram, onde você faz previsões diárias, não é isso? O Nadioli.astrologia. Isso mesmo. Legal. Bom, vamos começar, Nádia? Vamos lá. Eu acho que a gente podia começar olhando um pouquinho como foi esse ano, de uma maneira bem resumida, né? Você mesmo sugeriu a gente só fazer uma geralzona do ano e depois partir para o que o pessoal quer saber, que é o ano que vem, né? Sim, eu acho que esse ano, né, a primeira questão foi um ano difícil e um ano que já era previsto essa dificuldade, né? O ano passado, por exemplo, do ano de 2019, que já foi um ano complicado, né? No Brasil a gente teve várias, na verdade 2018 e 2019 foram anos difíceis. Nós tivemos ali aquele vazamento de óleos, a gente teve Brumadinho, quer dizer, teve uma série de coisas aí já mais pesadas, né? E se imaginava um pouco o drama que seria, né? É importante lembrar que na astrologia a gente já tem há anos sendo divulgado isso, assim, por canais sérios, né? A gente tem livros, por exemplo, publicados desde 2010, indicando que haveria ali um ajuntamento de planetas meio perigoso no signo de Capricórnio, que não seria um ano fácil. Muitos astrólogos falavam em pandemia. Eu vou ser bem honesta, assim, o ano passado, 2019, em quase todos os meus cursos, as pessoas perguntavam muito sobre o que seria esse ano de 2020, e eu apostava mais numa crise econômica, numa coisa assim, do que propriamente numa pandemia. Eu achava essa pandemia, como essa nossa, uma coisa meio de ficção científica, né? Assim. Mas é verdade, a gente está vivendo uma ficção, né? Mas teve muita gente que falou assim da pandemia. Mas de qualquer jeito, seja uma pandemia, seja uma crise, já se avizinhava uma situação complicada, né? Uma das questões mais complexas era a presença do Plutão, que já vinha aí há alguns anos no signo de Capricórnio, mas a novidade foi a entrada no finalzinho de 2017, 2018, de Saturno, que é o regente, o dono do signo de Capricórnio. E os dois em algum momento iam se encontrar. Teve um aluno que fez uma metáfora disso que eu gostei muito, né?
porque na aula a gente estava aventando o que poderia ser 2020, isso meados lá de 2018, 2019. E ele disse assim, bem, é como o Fred Krueger encontrar o Jason, só Deus sabe o que vai dar esse encontro. E eu acho que isso ficou muito evidenciado, né? Quer dizer, essa tensão toda. No final do ano, ainda entrou também o Júpiter, né? Que é um planeta que normalmente ele é conhecido pela sua, vamos dizer assim, pela sua facilitação, pelas suas boas oportunidades, mas o Júpiter nessa posição não. Então, nessa posição, ele expandiria o que quer que os outros dois estivessem fazendo. Ele expandiu, verdade. E para piorar um pouco a situação, a gente teve a entrada em fevereiro do Marte, que é o deus da guerra mitológico, né? Quer dizer... Acendeu o estopim, né? Acendeu o estopim, né? Sim, sim. E foi muito assim, a astrologia, a gente vendo inclusive todos os passos, né? Ela acompanhou muito bem o movimento todo acontecendo, né? Eu acho que deu para a gente perceber toda essa dificuldade, toda essa complicação. Sim. Só que isso atinge, obviamente, o mundo inteiro, globalmente, mas atinge os países diferentemente, porque os países também têm um mapa astrológico. Só que, além de atingir os países de forma diferente, também atinge cada um de nós de uma forma diferente. Né? Eu tenho feito a seguinte comparação, aí eu acho que pode ajudar as pessoas a entenderem isso, né? Imagina duas pessoas que estão vivendo na mesma cidade e aquela cidade tem, por exemplo, um terremoto. Quer dizer, as ações sociais, coletivas, é para todo mundo, né? Parou a internet, crise de abastecimento, quer dizer, todo mundo vai ficar sujeito. Só que passado ali uns 2, 3 meses, você vai perceber que esse terremoto, ele representou para as pessoas coisas muito diferentes. Né? Para algumas pessoas pode ter ficado só uma coisa engraçada, né? Pode ter ficado só uma coisa... Uma experiência inédita, né? Exato. E para outras pessoas pode ter sido uma grande fatalidade, um grande problema, perder pessoas importantes, né? Então, assim, como isso atinge o mapa de cada um, né? Acaba sendo muito importante, muito diferente. Então, vai diferenciar para as pessoas isso. Né? É óbvio que tem muita gente que sofreu muito esse ano, acho que todos sofremos, né? Mas, assim, obviamente, alguns sofreram. Teve até aquela expressão no começo, no começo da pandemia, muita gente dizia assim, estamos todos no mesmo barco. Aí depois alguém completou e falou, não, nós estamos no mesmo oceano, barcos diferentes, né? Exatamente. Para alguns negócios, eles explodiram, né? De delivery, eles ganharam muito dinheiro, então para eles foi uma coisa que ajudou, né? Foi positivo, tem um lado positivo, né? E isso eu acho que a gente consegue até linkar. Primeiro, deixa eu pedir desculpa para quem está ouvindo, que essa tosse, quase todo mundo fica preocupado com a minha tosse. Né? Eu costumo dizer que a minha tosse, ela é quase... Ela começou com Covid, ou seja, ela está desde janeiro comigo. E como eu falo muito, eu dou aula, eu acabo usando muito a voz, eu tô com essa tosse quase crônica aqui, e que todo mundo fala, você tem que cuidar da sua tosse. E eu falo, agora você vai entrar de férias, né? Você vai dar um tempo, né? Eu já tô. Parabéns, você merece. Essa cara de felicidade aqui que eu tô é isso. Fala assim, tem coisa astrológica boa? Não, nem tem, mas eu tô de férias, então tá bom. Eu tô feliz, não importa. Eu tô feliz. Então, mas eu acho que eu ia comentar é que tem um link aí possível de ser feito diante disso que você comentou. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas que foram muito fortemente atingidas foram as pessoas do eixo, vamos chamar assim, do eixo cardinal, para dar uma arredondada, né? Que seria Capricórnio, Câncer, Libra, Áries.
principalmente as pessoas que nasceram no final, nos 10 últimos dias desses períodos, né? E aí, para quem não entende, quem ouvir essa live e não entende bem de astrologia, não é só o teu signo, às vezes é a tua lua, é o teu ascendente, né? O ascendente, eu, por exemplo, tenho ascendente em câncer, então pegou realmente, né? Em algumas áreas. E aí pegou fortemente quem tem aí no finalzinho do período. E uma questão importante, né? Isso em meados de abril, mais ou menos, entre março e abril, esses planetas foram fazendo um a um o movimento que na astrologia é chamado, aliás, antes do movimento retrógrado, né? O Saturno entrou no signo de Aquário. Então, o que aconteceu? E foi exatamente nesse período aí do começo de março, abril, que foi quando se decretou a maior parte das quarentenas, né? Sim, verdade. Que deu um pouco dessa limitação social, digamos assim, que é uma coisa meio esperada pelo Saturno aí. A outra característica importante também é que quando o Saturno entra em Aquário, ele pede um pouco da reinvenção. Então, algumas pessoas conseguiram se reinventar muito, né? Quer dizer, que é uma coisa até natural na crise, né? Em momentos de crise, as coisas modificam, né? Quer dizer, a nossa área, né, você começou a dar aula online, eu comecei a dar aula online, né, de inglês, enfim, comecei a fazer as lives nessa época, enfim, é isso que você está falando, né? Eu estava com 5 turmas, por exemplo, em fevereiro. Eu, inclusive. Você, inclusive. 5 turmas em fevereiro, iniciando presencial, né? Em uma semana, a gente teve que mudar tudo isso, teve que reinventar tudo isso. Então, foi ali uma reinvenção. E realmente, viu? Eu acho que durante esse ano, obviamente, houve uma tragédia pessoal e até no país, né? A gente precisa considerar isso, né? O número de pessoas infectadas, mortas, etc. Isso é realmente uma tragédia. Agora, economicamente, teve alguns setores muito afetados, né? Obviamente, setor do turismo, setor do comércio direto, né? Esses foram muito afetados. Educação, né? Gastronomia. Sim. Verdade. Todo esse setor foi muito atingido. Outros setores foram até alavancados, né? Então, teve aí também um outro lado dessa crise toda que foi importante, né? Assim, que teve uma reação. E aí o Saturno faz o chamado movimento retrógrado e retorna para Capricórnio. E aí, agora, essa semana, ele está... Hoje é dia 18, ontem... Ontem ele entrou. Ontem ele entrou em Aquário, né? De vez, né? Agora de vez. Agora de vez e de mãozinha dada, né? A partir de amanhã entra o amigão dele, né? Que é o Júpiter. E o Júpiter, junto com o Saturno, vão aí fazer a festa para a nossa cabeça, digamos assim, nesse próximo ano, né? Então, algumas coisas nos esperam aí. Sim. Bom, aproveitando isso, a gente já podia começar a falar dessa área, né? Mas antes você tinha comentado que você queria fazer um esclarecimento de uma confusão que as pessoas fazem da questão da era de Aquário, não era isso? Isso. Na verdade, assim, tem muita gente dizendo, porque a gente tem Júpiter e Saturno ingressando em Aquário, né? E juntos. Isso que em astrologia a gente chama de conjunção, não é uma coisa rara. Cada 20 anos isso acontece, mas acontece num signo diferente. Existe uma sequência que acontece, que vai acontecendo por elementos. Por exemplo, por 200 anos, essa conjunção acontece no elemento fogo. Depois, mais 200 anos, essa conjunção acontece no elemento ar, terra, água, né? E nós estávamos vivendo essa conjunção acontecendo nos signos de terra. A partir de agora, se inicia um novo processo que é, por 200 anos,
depois de 800, né, que passou pelos 4 elementos, sim. ele chega no signo de Aquário e no signo do ar. Então, isso vai aumentar muito algumas coisas que desde a década de 80, porque teve ali uma conjunção importante, desde a década de 80, todo esse lado da comunicação, da tecnologia, tudo isso vai ficar, carros elétricos, quer dizer, vai ser muito desse modelo mais ar mesmo, né? Ou seja, menos aquela indústria mais pesada, combustíveis fósseis menos, isso era muito mais típico do elemento terra. E aí, o que acontece? A gente estava falando no comecinho que todo esse problema aconteceu porque tinham ali 3 planetas, que era Júpiter, Plutão e Saturno, no signo de Capricórnio. Bem, o Júpiter e o Saturno entram agora em Aquário. Perfeito. O Júpiter vai ficar 1 ano em Aquário, depois ele segue em frente. Depois, o Saturno fica 2 anos e meio em Aquário. E mais ou menos entre 2023 e 2024, Plutão entra também em Aquário. E muitas vezes as pessoas estão falando em redes sociais, etc., que isso é a era de Aquário, né? E, na verdade, é uma coisa que é bem diferente disso, né? Não é uma posição de planeta. Por exemplo, na década de 60, teve um aglomerado de planetas em Aquário. E muita gente também falou isso. Tanto que, depois de alguns anos, esse ajuntamento de planetas, quem mexer com astrologia e quiser fuçar, coloca lá no programa 4 de fevereiro de 62 e você vai ver que mapa que é esse, né? Que é um monte de coisa em Aquário. Alguns anos depois, foi lançado, acho que em 67, foi lançado aquele filme Hair, né? E eles, inclusive, falavam isso, a nova era de Aquário vai entrar, e etc. Os hippies, né? Depois, em 2009, 2010, novamente, um monte de coisa em Aquário, de novo vem essa conversa. Eras é outra coisa, as eras demoram muito mais tempo, né? Uma era demora quase 2.200 anos para percorrer. E se imagina, né? E ela não é, vamos dizer assim, resultado de ajuntamento de planeta. Não é porque um planeta entrou em Aquário que vai virar uma era de Aquário. Pode estar todo mundo em Aquário, né? Porque quem determina a era são as precessões dos equinócios, que é um outro fenômeno físico. Uma outra coisa. Existe uma imprecisão desse cálculo, mas assim, se acredita que seja por volta de 2600 que entraremos definitivamente na era de Aquário. Então, vamos segurar um pouco essa informação, porque muitas vezes as pessoas estão falando. Uma coisa é ser um período muito aquariano, isso é verdade. Isso, você tinha comentado, fases, né? Fases aquarianas, né? Vamos dizer, de energia. Exato, é um momento muito aquariano. Não é a era de Aquário, é outra coisa. Né? Eu acho que a gente inclusive não pode porque confundir. Em fevereiro vai ter um outro ajuntamento, né? Um estélio em Aquário, não é isso? Sim, porque na verdade, porque fevereiro, além de estar o Júpiter lá, o Saturno lá, vai estar Sol, vai estar Lua, e tem planetas rápidos, né? Então vai ter ali um ajuntamento aquariano. Sim. Então isso que a gente não pode confundir. Foi isso que eu até comentei com você. Eu falei, eu quero comentar sobre isso, né, na live com você. Aproveitar, né? Aproveitar. E assim, essa conjunção específica do Saturno e do Júpiter em Aquário, o que traz para a gente? Assim, o Aquário está muito ligado à humanidade também, né? Eu ouvi até algumas análises dizendo que a gente poderia viver alguma coisa, não exatamente igual, porque nunca se repete, mas alguma coisa parecida com o iluminismo, uma volta para o humanismo. É isso mesmo ou exagerado? Eu acho que é exagerado. Acho que o Júpiter aí nos ajuda a exagerar um pouco. Seria interessante, né?
o momento das ideias e tal, poderia ser bem legal se isso acontecesse, mas acho que não, Não. né? A luz não é tão forte assim no final do túnel, né? Sim, e eu acho que, e assim, o que a gente tem, então, primeira questão, vamos falar isso Tá. de uma maneira bem genérica, porque obviamente isso vai pegar os mapas de uma maneira Uhum. diferenciada, né? Ou Sim, seja, não pega os mapas de maneira igual. sim. Tem pessoas que isso vai atingir muito forte, tem pessoas que isso vai atingir mais frágil. Então, também tem uma outra coisa que, assim, alguns mapas atingem o que eu chamo de coluna vertebral do mapa, Tá, né? Ou seja, pega muito forte o mapa. Outros ok. mapas, isso dá uma empurrada ali no mapa só. Outros é Tá. só um assoprãozinho no mapa, ou seja, depende um pouco das características que faz, né? Como a gente falou Uhum. das questões ligadas à pandemia nesse ano, né? Sim, Teve sim, gente, sim, como nós sim. falamos, que nos negócios, no trabalho, a pessoa acabou promovida, etc. Ou seja, Sim, portanto, devia ter ali algum tipo de aspecto, de coisa marcada sim. que favoreceu aquilo, né? E a mesma Claro, coisa claro. agora. Então, vai depender um pouco dessas características particulares do mapa. Então, quando a gente estiver Sim. conversando aqui, é importante que as pessoas saibam disso. Aí a pergunta é: isso está na minha casa do dinheiro? Isso se Aham, refere a relacionamento, a trabalho, a sim, família, né? Ou seja, ou a minha vida como um todo, sim. né? E aí, para isso, precisa ir lá e olhar no mapa e ver onde está não só o aquário, né, mas os planetas todos que estão se posicionando Todos, aí. Eu acho que isso é uma questão importante. sem dúvida. Então, assim, Saturno e Júpiter, nesse formando essa grande conjunção, impacta pelos próximos 20 anos. Então, existe um impacto agora, mas existe um impacto aí nas próximas décadas também. A longo prazo, né? É longo prazo. Então, a primeira questão é uma modernização. Aquário é um signo conhecido pela inovação, pela modernização, né, pela introdução de novas técnicas, novas ideias. Por isso, Sim, inclusive, você falou da história do iluminismo. Porque a gente sim. começa a ter que criar algumas coisas diferentes e novas. Né? Tem Uhum. algumas coisas que vão. E aí, como é o início dessa grande conjunção agora, é como se a gente fosse sentir isso muito forte, né? Sim. Então, é como se eu fosse obrigado a fazer mudanças na minha vida. Então, e é isso Sim, que é aí que entra o Saturno, né? Não é porque eu sim. quero fazer mudança. Eu até brinco com os Uhum. alunos que tinha um memezinho bonitinho que dizia assim: É. quem quer mudanças na sua vida? Aí todo mundo, eu. Aí depois, quem quer mudar? Ninguém quer mudar, porque mudar é um desconforto, né? Você mudar uma coisa que você já tinha, por exemplo, eu dou aula na Gaia há mais de 15 anos, quer dizer, eu já tenho um formato. Aí você fala, mas Sim. poderia mudar. Aí a gente pensa, poderia, né? Quer dizer, a gente vai empurrando um pouco com a barriga as Dá mudanças. preguiça às vezes, né? Às É, vezes não, muitas vezes, né? então, mas eu acho que dá medo. Essa é a palavra Medo. principal, medo. É, Porque, na verdade, a gente tem muita segurança naquilo que a gente já faz. é verdade. Né? Então é aquilo que você sabe, você tem ali o pleno domínio disso. Você tem o Uhum. pleno controle daquilo que você faz. Então você fazer alguma coisa diferente é um arriscar-se. Teve uma pessoa Sim. que fez uma comparação outro dia, eu falei, eu vou roubar isso para mim, né? Porque ela fez uma comparação para quem entende, por exemplo, de, de tarô, isso lembra um Uhum. pouco o louco do tarô, né? Porque assim, o que vai ser? Não sei. Então, quando você muda, é que nem você mudar de país, por exemplo, né? O que vai Sim. ser? Não sei. Você espera, Não dá para obviamente, saber. coisas, mas você vai estar saindo da tua zona de conforto.
Totalmente. E o Saturno, ele é um planeta que ele sempre, assim, ele está sempre relacionado a limitações, estruturações, É e isso medo. na prática significa assim, eu vou ter que trocar o pneu com o carro andando. Eu não vou ter todo o Entendi. tempo do mundo. Eu tenho que fazer, eu tenho que me mexer. Então, isso causa, Uhum. sim, desconforto, dificuldade, problemas, que é aquela Sim. história. A gente está acostumado, olha o Natal, né? A gente está Uhum. acostumado a comemorar o Natal, a comemorar o Ano Novo. E o que, que a gente quer? A gente quer fazer as coisas assim, com leves mudanças, né? Com as coisas bem Sim, delicadas ali. devagarzinho. Piano, Isso. piano. E aí, assim, se reinvente, mude, faz diferente, né? Faça tudo de uma forma diferente. Então, é um pouco essa lição, digamos assim, Sim. que esse momento pede para a gente. Então, Uhum. Uhum. basicamente é mudar, fazer mudanças. E detalhe, não são mudanças que eu escolho, são mudanças necessárias, mudanças Para minha importantes. vida. Exato, então não é assim que é a história, por exemplo, do curso online, né? Então, assim, Nádia, Sim. você quer dar curso online? Não, é assim, ou você dá curso online ou não dá curso, Uhum. né? Uhum. Ou fica Sim. durante 2 anos aí sem trabalhar, Sim. porque Sim. se Sim. reinvente, né? Faça diferente, se reinvente, ou seja, e não é seguro, não é fácil, né? Tem uma Não é fácil. frase do Dostoiévski que eu não vou saber falar de cor aqui, mas é muito bonita. Uhum. Uhum. Depois eu vou passar para você. Eu gostaria que você colocasse essa Eu frase, ponho no post, sim. porque realmente ela é muito bonita. E basicamente ela diz é, que a gaiola é o lugar onde a gente tem todas as certezas. Ou seja, Sim, verdade. eu preciso voar e no voo a gente não tem nenhuma certeza. Porque na Né? gaiola eu tenho Então, a comida, eu tenho a bebida, eu tenho tudo lá, né, ao meu isso. dispor. E E a vida voando está. para fora dela, eu não sei. Exato. Uhum. Então, essa segurança, né, essa pseudo-segurança que a gente acaba Uhum. criando na nossa vida, eu acho que isso vão ter Sim, algumas mudanças que nos próximos anos são muito importantes. Né? E tem sim. coisas, e uma das coisas que eu acho que é legal é assim: Uhum. primeiro, nenhum signo é bom e nenhum signo é mau. Todos os signos vêm com um pacote, né? E esse pacote Tem os tem A dois e B, lados. né? Então, por exemplo, Sim. você vai ter inovação, você vai ter mudança, mas a gente está entrando num momento muito descartável. Sim. Nesse sentido, também vai ser muito complicado uma série de questões. Ou Uhum. seja, uma coisa que muitos se apegam, por exemplo, o que eu sei, o que eu tenho seguro na minha vida, a minha experiência, né? A Uhum. experiência agora, a partir de agora, sem inovação, ela não vai valer, ela não vai ser muito uma moeda de troca, Entendi. tá? Eu tenho um grande amigo meu que ele trabalha nessa área de informática, né? Sempre trabalhou. E ele Sim. ficou aí uns 2 anos fazendo outras coisas na vida dele e tal. E outro dia eu perguntei para Sim. ele, eu falei, você não pensa em voltar para essa área de informática? Ele falou, eu teria que começar tudo de novo, porque 2 anos já mudou tudo que eu fazia. Uhum. Uhum. Ou seja, eu tenho que estar Dá pronto medo, para. né? E dá Realmente. medo. Dá medo e dá pouca segurança. Né? Ou seja, Sim. e Sim. aqui no Brasil especialmente, né, diante de como estão se desenvolvendo as coisas no sentido político, social, Sim. etc., a gente vive momentos de um barco com muita indefinição. Então, Sim. a gente vai ter que realmente ser muito esperto, digamos assim, para lidar com tudo isso, né? Não vai ser uma coisa Sim. tão fácil, tão tranquila, não. Essa conjunção, ela não vai ajudar muito o Brasil, no caso do mapa do Brasil? Ou você não chegou nem a ver isso? Não, não. Eu acho que no mapa do Brasil, primeiro que ela pega um setor muito complicado em relação à doença ainda, né? Tá. Então, uma das coisas que pega
é que realmente você pode ver que, e não é só Brasil nesse caso, né? Eu acho que as questões das restrições, elas vão crescer muito. Então, você percebe... E não é só as restrições dos lockdowns da vida, dos não podes da vida, mas, assim, as restrições de você precisar de um leito e não ter. Entendi. De você precisar de ferramentas e não ter. Então, é aquele momento em que a gente precisa ter aí muito controle das questões sociais, porque realmente é um período bem delicado, né? Quer dizer, para as coisas se desenvolverem, eu acho que já é delicado, e as nações que estão levando isso de uma maneira assim, mais coesa, vamos chamar assim, para evitar problemas, né? Já estão com problemas. Que dirá o Brasil, que está brigando um com o outro, e tudo politiza, tudo vira uma guerra social, né? Tudo vira... Quer dizer, guerra não, porque as pessoas fazem pela internet, né? Então, mas de qualquer maneira... conflitos, né? Sim, sim. E aí eu acho que isso tudo é muito mais complicado, né? Isso torna as coisas um pouco mais difíceis e complicadas. Agora, é sempre muito importante entender o papel do Saturno, né? Eu trabalho... eu estou vendo aqui um monte de gente conhecida assistindo, né? Então, as pessoas conhecidas... as pessoas conhecidas sabem que eu trabalho bastante com astrologia kármica, né? E por isso talvez eu dê aí um papel tão importante para o Saturno, né? E o Saturno, ele é um planeta que restringe, né? Ele estrutura, mas ele restringe. Então, as coisas não são tão simples assim. E mudar não vai ser fácil com ele. A gente não está falando assim, Júpiter vai entrar com Vênus em Aquário. Então, assim, uau, vamos nos divertir, entendeu? Não é isso. Os dois de mão dada, assim, pulando, né? Não, o Saturno é assim, você vai mudar e você vai ter que arcar com tudo que você está mudando. Tá afim mesmo? Aí você diz, não tenho certeza. Ele vai falar, não, mas tem que mudar. Tem certeza? Então, não tenho, mas tem que mudar. Então você vê que essa pressão, ela é muito forte para esse ano. E aí eu queria botar aí mais um ingredientezinho nessa situação toda, que é uma pimenta. Você vai pôr mais uma pimenta nessa sopa? Mais uma pimenta nessa sopa, né? Porque assim, o planeta regente, os planetas regentes de Aquário são Saturno e Urano. Urano está no signo de Touro e o Saturno está entrando agora em Aquário. Então, ele está muito forte aí. Só que eles no céu estão em conflito. E isso ficará por mais de um ano. De novo, quando a gente pensa nisso, mudanças que eu tenho que me adaptar. Por isso que vem a mudança, ela vem carregada também com a pressão. Então, não é assim, que legal, eu vou mudar para uma coisa que eu adoro. Eu vou mudar para uma coisa que eu adoro e eu tenho que me readequar a uma série de coisas que vem nesse combo. E o Urano, ele está pegando essa mudança na parte da economia, não é isso? Isso que a gente está vivendo é coisa de Urano, não é? Ele vai pegar muito mais até. Mas, assim, com certeza vai mexer forte com a economia. Os eclipses também estão mexendo forte com a economia. Mas tem outras questões também. Por exemplo, questões sobre a Terra, que é uma coisa que está aí muito em evidência. Então, assuntos sobre a Amazônia, assuntos, né, sobre desmatamento, Pantanal, sobre alimentação... Tem uma série de recursos naturais, ou seja, tem uma série de coisas que vão ser palco aí de coisas importantes que vamos ter que mudar, né? Nós vamos ter que tomar decisões, nós vamos, então, coletivamente, enquanto nação, enquanto planeta e pessoalmente também. A Ana está falando aqui consumo, é isso mesmo, a gente vai ter que fazer uma série de alterações aí. É isso mesmo. Exatamente.
E vai fazer uma quadratura, então vai pegar feio a coisa. Já Na começa verdade, logo no começo do ano ou não? vamos pensar, tipo agora, assim, né? É tipo já, tipo já. Tipo, já estamos Tipo vivendo. já, tipo amanhã, assim. Mas, na verdade, e vai ficar o ano inteiro. Vai ficar, na verdade, Um mais ano do que um inteiro. ano. Mais do que um ano. Por isso que esse é o aspecto mais importante do ano. Né? Ele é o mais Sim. duradouro e o mais Tá. tenso. Mas eu vejo um pouco diferente do tom que você falou agora. Que você falou assim, é uma É. coisa muito ruim. Na verdade, é uma pressão. É um Tá. estresse, que é um pouco assim. Não necessariamente ruim. Então, vamos juntar com o que eu falei antes. A gente não tem Tá. certeza. É quando as Tá. pessoas falam assim: ah, mas e a vacina? Eu tomo ou não tomo? Então, você vai ter que decidir e provavelmente vai ser forçada a, Entendi. né? E se eu não fizer, gente? Se eu não fizer as mudanças, eu vou ter que arcar com grandes responsabilidades disso também. Quer dizer, o Com que eu estou certeza. querendo. Porque as pessoas falam muito, e o aquário é um signo ligado, por exemplo, à liberdade, mas assim, Uhum. existe outro princípio muito importante aí, que é a responsabilidade. Então, Sim. que é o Saturno. Então, na Sim. verdade, não é assim, eu faço o que eu quero. Eu tenho que fazer o que dá para fazer dentro desse contexto. Então, por isso que Sim. vem a pressão. Então, quando você diz assim, Entendi. ah, eu não quero fazer agora, tem que fazer agora. E como que eu faço agora? Eu vou tentar fazer. E aí, a dica que eu vou dar para as pessoas é assim, tente fazer o melhor, mas não fica parado. Né? Ou Tá. seja, a ideia é se adapte, se readapte, dê o melhor de si. É um Uhum. momento difícil, é um momento que está dizendo assim, não vai ter grandes bonanças, né? Não vai ter grandes Uhum. prosperidades. Então, faça o Uhum. seu melhor no jeito que dá e procura se adaptar. Como eu falei, aquelas posições super fechadas, amarradas, elas vão andar. A gente está vendo isso acontecer. Né? Não adianta achar que eu vou ficar parada defendendo alguma coisa, eu vou ser atropelada Uhum. por isso. Então, Uhum. de alguma Isso maneira, vale para tudo, né, Nádia? Não só vale para gente, para os governos, para tudo, para o mundo inteiro, não é isso? para tudo, e isso pode ter um ônus aí, se a gente não souber se adaptar a essas mudanças, é bastante complicado. Né? Um Entendi. belo exemplo é o que a gente está vivendo em relação à saúde pública, essa crise sanitária Sim, que a gente está vivendo, sim, né? que precisa ser minimizada, né? sim. Precisa ser seriamente minimizada. Nós temos, às vezes a gente pensa assim, ah, mas está vindo a vacina. Está vindo para quando? Você já fez a conta quando você vai tomar? É, As pessoas Eu não tenho parecem não mais de têm consciência, né? assim, eu tenho mais de 50 anos e ainda não tem data para eu tomar, Uhum. né? Não vai ser tão Então, cedo que vai mudar a tua vida, né? exato, o ministro da A Saúde já nossa veio vida, falar né? em 1 ano e meio. Sim, sim. Então, a gente vai ter que ter adaptações nesse período. Então, Uhum. trabalhos, relacionamentos, muita gente vai viver isso Entendi. dentro de casa. Sim, Ou sim, seja, verdade. readaptações, pressão para readaptações. Então, acho que Sim, isso é uma questão muito forte. sim. Agora, vamos colocar uma malagueta nessa sopa? Diz. Porque você comentou que você queria também comentar do Plutão que vai se juntar em 2024, né? Sim. Então, porque na verdade é o trator que vem chegando. Né? Oh, meu Deus. Eu vou fazer aqui uma analogia, né, que é só uma É, brincadeira, na verdade. Então, para quem entende de só para não astrologia, assustar, gente, né? Só para não oi? assustar. É Só só para uma não assustar o brincadeira. pessoal. Saturno, eu sempre digo que é aquele pai severo, sabe? Sim, Aquele que não sorri, assim, aquele meio militar, sim, sabe? De tipo, você não sim. vai usar uma saia assim, ou seja, é uma coisa assim, ele impõe coisas, né? Tá. E é óbvio que a gente não gosta dessas imposições. A gente quer fazer o quê? Então, Sim, eu quero tomar vacina, eu não quero tomar vacina. A gente parece crianças de 5 anos, né?
Uhum. E o Saturno, ele é assim. Plutão não é esse pai. E o Plutão, ele chega em 2023, 2024. E aí ele cimenta a mudança, né? Então, ou a gente acredita na mudança agora, e investe na mudança agora, e já começa assim, de forma muito bem comportada, né? Realizar as mudanças Uhum. necessárias, Uhum. pelo menos algumas mudanças necessárias na nossa vida, ou a gente pode Uhum. ter aí um problema mais complicado daqui uns 2, 3 anos, quando ele entrar em Aquário, ele vai ter, o Saturno já vai ter sinalizado todo esse processo e o Plutão entra aí. Aí vai ter novamente as pessoas falando, é a era de Aquário, é a era de Aquário. Não é a era de Aquário. Mas o Plutão não, o Saturno vai estar 2 anos avisando, olha, muda, né? Faz isso, faz isso. Se não fizer, vem o Plutão, vem e dá um chute no balde, não é? Sim. Então, acho que é uma questão de levar as coisas mais a sério. O Saturno, ele sempre é esse planeta, né? Que ele, no nosso mapa, é ele quem nos estrutura, quem nos dá ossatura, inclusive, ou seja, quem deixa a gente em pé, né? E essa questão de ficar em pé, para isso eu preciso, nesse momento, então assim, ok, Saturno é esse planeta que fala da estrutura e que nos ajuda a ficar em pé. E nesse momento ele fala o quê? Nesse momento ele fala, olha a onda, olha para onde está indo. Não tenta segurar aquilo, não tenta segurar o novo, né? O novo vem. Você pode segurar, às vezes, 2 anos, 3 anos, você faz ali uma pressão, se você tem poder, por exemplo, você controla, né? Mas o novo vai vir. E aí ele vem, o que eu estou querendo dizer é que ele vem forte. Agora ele vem forte. Em 23 ele vem muito forte. Tá, mais ainda, né? Ô, Nadia, a gente ainda tem aí uns 15 minutos para bater papo. Você tinha comentado, a gente tinha comentado de duas coisas, ver como isso impacta na vida das pessoas em termos de signo, mas também a gente tinha falado de fazer uma leitura mais kármica, talvez até mencionar os nodos, eu não sei. O que você prefere? O que dá tempo de falar? Eu acho que os dois assuntos são longos, tá? A gente pode dizer assim, de novo, para as pessoas não ficarem, não olharem de forma equivocada o que eu vou falar, é importante lembrar que nós estamos falando dos primeiros graus dos signos, tá? Então, como que funcionam os primeiros graus? No caso do Sol, os primeiros 10 dias, né? Das pessoas que nasceram, por exemplo, o povo que nasceu. Então, os signos, por exemplo, de Leão, Touro e Escorpião, né? Esses são os que vão ter que, né? O tom sobe. Então, assim, é aquela história, né? Se o tom subiu, dá uma recuada, reveja, repense. Por quê? Porque esses signos são os mais fortemente aí impactados por essas posições. Depois a gente tem signos que ficam mais neutros aí nessa história. O Capricórnio e o Câncer, dessa vez, e o Virgem e o Peixes também. Graças a Deus, aguentava mais, né? E que mais? Capricórnio, Câncer? Virgem e Peixes. Eles também ficam um pouco mais neutros nessa situação. E os signos que mais se beneficiam desses aspectos, né? Libra, Gêmeos, Áries e Sagitário. Então, esses Libra, podem, Gêmeos, de alguma forma, se beneficiar aí mais desse período. Lembrando isso vale que isso depende do Sol mapa, apenas, né? ou Sol, ascendente e Lua? Na verdade, isso vale pelo mapa, né? Tá. A gente está falando aqui de uma forma muito generalizada. Tipo da tônica do mapa, da energia do mapa, não é isso? Isso. E depende, de repente você tem ali um aspecto importante, uma questão importante. Uma coisa que eu queria falar, até porque eu estou vendo que eu acho que tem algumas perguntas, e aí a gente pode tentar responder uma ou outra,
Sim, sim. A questão do karma, eu acho que é entender esse papel coletivo e coletivista do aquário, né? Tá. É importante perceber que o que vale agora não é o que eu quero, não é o que eu Sim, desejo, é o sim, poder do coletivo, o que o coletivo precisa, o que é sim. importante aqui, né? Por que disso? Então, é o momento de eu entender isso. E por mais que isso nos incomode, porque bate de frente, às vezes, com as nossas liberdades pessoais, mas é a Sim. questão do que é importante para o mundo, para o coletivo, para o universo. Ou seja, Aquário vai quebrar muita cabeça por aí. E eu esqueci de dizer, quando eu estava falando dos signos, que obviamente os aquarianos vão ser assim os mais fortemente impactados, mas nesse sentido, no impacto realmente da mudança, da necessidade de Tá, fazer as suas próprias mudanças ali, né? tá, tá. É Cada isso, tem vez mais a pergunta? gente vai ter que olhar para o outro, né? Ser empático, né? A empatia vai estar em evidência, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas talvez essa empatia ela aumente em 2022, talvez, quando Júpiter Tá, entrar em peixes, né? Eu acho que tá. aí pode ser que isso aumente. Agora é aquilo que é prático, sabe? É o Tá. que eu falei no começo. A gente diz assim, mas será que eu devo me vacinar? Eu não devo me vacinar? Eu devo sair? Eu devo festejar o Natal? Eu não Uhum. devo festejar o Natal? Eu devo viajar? Eu não devo? A gente teria que ter um posicionamento é, pensar numa questão pragmática. Quem pode me dizer sobre isso? Quem Tá. sabe sobre isso? Não sou eu, porque o importante nesse momento é o coletivo. Então a gente chega aqui numa coisa que todo mundo deve estar de saco cheio de ouvir, que é ciência. A gente tem que se embasar em coisas mais pragmáticas, né? Ah, mas eu não Uhum. gostei disso. Não interessa o que. Não é um período egóico, é um período Uhum. coletivo. Então a ideia é um pouco Uhum. essa. E aí, Entendi. temos perguntas? Só para não deixar o Olha, povo na mão. não, a Cris tinha perguntado para quem vai ter o retorno de Saturno nesses próximos anos, né? Não, não só o ano que vem, mas tem algum impacto maior ou não? Tem kármico, né, Nádia? Então, eu acho que tem sim, né? Porque, na verdade, o retorno de Saturno por si só, ele já é um período de Sim, reestrutura. E sim, com esse reforço do Júpiter e com a quadratura do Urano, é assim, o impacto vai ser maior. Então, a tensão acaba sendo muito mais forte, né? sim. Não, mas, ô, Cris, vale para tudo. Vale para o próximo ano, vale para o ano seguinte. Porque o retorno de... Você tinha comentado de falar de um aspecto mais karmático dessa conjunção, ou você já mencionou? Então, eu acho que a questão kármica é essa. Existe Uhum, uma questão, tanto, na verdade, o Saturno, astrologicamente, a gente diz que ele está domiciliado, ele está na casa dele, quando ele está em uhum, Capricórnio e quando ele está em Aquário. sim, Portanto, esse sim, período, desde finalzinho de 2017 até meados de 2022, né, todo esse período em que ele vai ficar aí em Capricórnio e Aquário, é um e período de aquário, um karma coletivo, né? do E mundo nesse inteiro. do mundo inteiro. Então é aquele momento em que claro, eu tenho as minhas questões pessoais, mas a gente está envolvido em questões muito maiores e muito mais abrangentes. Seria isso. Então é aquele momento melhor que a gente precisa talvez abrir. Por isso que eu falei, abrir a cabeça e ver assim, o mundo não é o meu umbigo, né? Eu tenho que Sim, pensar de uma forma mais coletiva. sim, sim, entendi. Ela falou assim, mas o Júpiter também é aquário. Eu não entendi, para dizer a verdade, a pergunta dela. Se isso impacta no retorno de Saturno. O Júpiter também Então, está em aquário. é que na verdade vai depender muito.
do aspecto, viu? Porque assim, se você estiver falando, porque os dois vão estar juntos nos 3 primeiros meses, E tá? depois se Então, separam. depois se separam. Se você estiver falando disso, desses primeiros meses, o impacto é muito maior, é aquilo que eu falei. Se você Tá. estiver falando de uma pessoa, por exemplo, que vai viver um retorno de Saturno, depois desse período, provavelmente o Júpiter vai pegar primeiro, depois de alguns meses o Saturno pega. Eu acho que Então, era isso que ela queria dizer, que era logo no comecinho do ano que pega os dois, talvez. sim. Entendi. Sabe que eu não sei se vai dar tempo, a gente tem ainda uns 5, 6 minutinhos, mas eu queria falar um pouquinho dos nodos, que a gente mudou também de nodo, né? A gente estava no nodo Câncer Capricórnio e agora está entrando no Gêmeos Sagitário, não é isso? Isso mesmo. Então, Karmicamente também, se você puder falar. sim. Então, de novo, a gente sai, né? Os nodos estavam antes nesse eixo Câncer-Capricórnio, o que de alguma forma favoreceu ou intensificou, digamos assim, todos os efeitos da pandemia, de toda essa crise, porque é como se tivesse sido ali uma inflamação, né? Quer dizer, a coisa só aumentava. Então, além de você, por exemplo, ter aquele aglomerado de planetas, você tinha os eclipses caindo ali também. Então, assim, Tudo lá, né? era tudo lá. Então, isso tudo foi um peso muito grande, muito forte. Agora, isso está entrando para o eixo Gêmeos-Sagitário. Então, a gente está vivendo, nesse sentido, muito mais agora as questões ideológicas vão ficar muito mais fortes nesse período. Mais do que já está, Nádia. Não, mas agora, não, mas não é isso. Agora é um pouco diferente. Eu não acho que o que domina. É claro que a gente ainda tem fake news, ainda tem essas coisas, isso não vai mudar da noite para o dia. Mas eu acho que a gente tem coisas assim, de verdade, sabe? Por exemplo, você está dizendo isso, prova. Entendi. Sabe? Então, as pessoas não vão se safar tão fácil como não antes. Não vão. Entendi. Eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais explicitadas. Então, de alguma maneira, é aquela história. E detalhe, vão pagar um preço por aquilo que falam ou fazem, tá? Porque talvez o anterior, né, a posição anterior, ela desce ali uma outra qualidade, que é uma qualidade do mando, do poder. Agora não. Agora a ideia é você está falando isso e me diga de onde você tirou. Né? Ou seja, de alguma forma as pessoas e as situações devem ficar, porque é o eixo do conhecimento, da sabedoria, da informação, né? Então, nessas coisas, talvez, inclusive, é muito interessante que foi exatamente a partir do último eclipse lunar, que foi ali dia 30 de novembro, nós tínhamos falado, eu tinha falado inclusive em aula sobre isso, né? E eu tinha comentado, olha, a partir de agora a gente vai começar a ter um movimento da ciência e a ciência dando respostas muito mais fortes. Foi questão de alguns dias depois, Londres já anunciou a vacinação, aí já começou toda essa questão das agências anunciando. Então, é a força do conhecimento científico, do pensamento, do saber. Então, as coisas não vão ficar tão... A ciência vai começar a ganhar essa batalha, vamos dizer assim. Eu acredito que sim, até porque... é claro que você tem questões dogmáticas, é claro que você tem... Claro. Isso é óbvio. Mas, assim, nesse momento, não é quem grita mais que leva, tá? Entendi. E de uma certa maneira, existe uma troca de ideias, né? Um pensamento e uma troca de ideias. Isso é importante.
o conhecimento vai ficar mais em evidência, né? A questão do conhecimento. Vai sim. Mas, Nádia, o que você pode dar de mensagem assim, final para as pessoas que estão assistindo para o ano que vem? O que a gente pode dar de mensagem? Existe uma luzinha no final do túnel, apesar de um túnel longo? Então, eu acho que eu não vejo, apesar de tudo isso que eu falei, primeiro, eu não vejo tudo isso com oba-oba, né? Naquela coisa assim, a partir de agora nós teremos a paz universal, os seres humanos vão estar juntos, nós vamos todos estar entoando um mantra. Não acho que é assim. Né? Isso nem é aquário sequer. Mas assim, ok, acho que não é isso. Mas também não é uma tragédia, por quê? Porque a gente precisa estar com a cabeça aberta para inovar, né? Para pensar e começar a perceber que a gente não pode prender tudo, né? E tem que se flexibilizar, quer dizer, quantos de nós, né? E principalmente das pessoas, por exemplo, quem não tem aí um tio, uma tia, uma mãe que diz assim, minha mãe dizia, eu não vou usar cartão eletrônico. Depois ela dizia, eu não vou usar celular, né? E daqui a pouco está usando, daqui a pouco fala, filha, me liga, né? Ou seja, as mudanças são assim, a gente tenta segurar e elas vêm, né? Então a gente tem que tentar ter um controle sobre elas, tentar manter aí o máximo possível, mas ter um controle sobre elas. E uma outra questão que eu acho importante é a questão da intuição. Quando a gente fala de aquário, eu acho que a gente fala de intuição. E aqui é uma intuição muito baseada num conhecimento sério. Né? Ou seja, não é aquela intuição delirante, assim, eu estou pensando uma coisa. Não. A intuição enquanto um processo realmente de elevação de ideias. Sabe? De você uma intuição uraniana, podemos dizer? Total. Mas, na verdade, a intuição talvez seja um dos signos um dos planetas mais marcados pela intuição, Ed. Porque exatamente o Urano, ele não passa pelo raciocínio lógico. É como se fosse uma coisa que faz, né? E a gente fala, então, você tem um acesso a isso muito mais rápido. Então, a intuição, talvez ela seja nos agregue coisas muito importantes nesse período. Acho que isso pode ser uma coisa muito boa de Aquário e de Urano. Perfeito. Gente, mas então, eu sou olha, otimista. todo mundo seguindo suas intuições, né? Comente com seus amigos, mas sigam as suas intuições, né, Nádia? É isso. Obrigado, muito obrigado por aceitar o convite, pelo seu tempo. Olha, eu roubando aí o teu início de férias, privilegiada aí. Deixa eu contar para as pessoas aqui que você falou, meu Deus, eu vou ficar nervoso. Eu falei, imagina, a gente vai bater um papo, eu falo que nem uma matraca, não tem como ficar nervoso. Que bom, que bom. Ô, Nádia, muito obrigado, aproveite suas férias. Um Feliz Natal em 2021, não só para você, mas para todo mundo, de muito sucesso, com muita intuição, né? E com muita mudança, para melhor, né? Para melhor. É assim, dá tempo de falar um negocinho, porque aqui você vai me arrancar, né? Você vai ter que me arrancar daqui. Falar. Mas assim, a intuição, na verdade, a mudança que a gente aceita e conduz é mais fácil do que aquela que a gente nega e depois é obrigada a fazer de uma forma muito contrariada, né? E em condições muito adversas. Então, se eu se eu tenho a capacidade de estar no comando, no volante das mudanças na minha vida, que bom, aceita. Aí aquela aceita que dói menos, né? Exatamente. É isso, estamos numa fase aquariana, aproveita, vamos mudar. Vamos aproveitar. Tá gente, certo? muito obrigado. Vai ficar gravado aqui, tá, gente? Beijo. Vai ficar gravado para vocês verem inteiro depois. Beijo, gente. Beijo, Nádia. Tchau.